Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 14 de dezembro de 2025, estamos começando mais um culto, vamos orar? Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, leva cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse pelos altos céus, faço cair por terra toda interferência das trevas, toda tentativa de interferência das trevas dos homens, de tentar impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar em quem que o Senhor quer que chegue, em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos agora fazer o nosso pedido de oração. Você pode fazer em pensamento, o Senhor contempla e responde segundo a vontade dele. Vamos estar colocando aí mais 4 nomes aqui, ligados à área da saúde também. Deus e Pai, coloca, Senhor, pedido de oração que está sendo formulado por essa em pensamento agora, Pai. Coloca os pedidos de oração que estão aqui na minha mão direita. Coloca esses pedidos de oração que estão na caixinha que não foi respondido ainda, ó Pai. Em especial, coloca a área da saúde do senhor Roberto Martins da Silva, Elizabeth Zaquini da Silva, Bernardino Cândido Morelo e a minha mãe Maria do Carmo Ferreira. Que o Senhor possa estar operando, ó Pai, na área, em todas as áreas, área espiritual, na área da saúde, na área da finança. O Senhor mostra para eles que o Senhor é Deus, um Deus vivo, que o Senhor continua operando, continua agindo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dia 19/10, praticamente 2 meses atrás, eu trouxe uma mensagem sobre a graça de Deus. E eu expliquei o que significa a graça de Deus. É interessante você voltar lá, que eu não vou entrar nesse tema. Mas eu falava muito sobre a graça de Deus na vida da pessoa. A mensagem de hoje é uma sociedade sem a graça de Deus. Sociedade sem a graça de Deus. Para nós fica difícil nós conseguirmos entender esse texto, porque nós vivemos o ápice, o auge do tempo da graça. A palavra de Deus diz que quando o Senhor fosse dar o término do tempo da graça, para iniciar o tempo da grande tribulação, iria haver um agir do tempo da graça de uma maneira tão intensa para poder espalhar o Evangelho, e nós vivemos esse tempo da graça. Mas existem ainda alguns países, alguma localidade, algumas regiões, onde você consegue entender mais ou menos o que é você viver uma sociedade sem perceber a presença da graça de Deus. Você olha o contexto, aqueles contextos sombrios de guerra, aquele contexto sombrio onde que não pode nem se falar o nome de Jesus, aqueles lugares onde que a opressão está tão terrível, que você vê e percebe que a presença da graça é algo assim quase que imperceptível. Apesar de que Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir. Isso é sim nítido. Nada impede a manifestação, a presença de Deus. Mas essa manifestação a nível social, não individual, ela é diferente. Eu coloco assim, pode existir uma sociedade onde tem a manifestação da graça de Deus. Pode existir uma sociedade onde tem a manifestação da justiça de Deus. Você vê aquela sociedade sendo punida ou sendo disciplinada porque você está sendo aplicada a justiça de Deus.
Mas também eu coloquei aqui bem ênfase, uma sociedade onde que existe a ausência da manifestação de Deus. Não sei se dá para você perceber, uma sociedade onde tem a manifestação da graça de Deus, uma sociedade onde tem a manifestação da justiça de Deus, mas nós vamos falar hoje sobre uma sociedade que tem a sensação da ausência da manifestação de Deus. Deus sempre vai manifestar-se, Deus sempre existe, mas a sensação é de que Deus não está manifestando, é de que Deus não está, Deus não existe. E para nós poder tirarmos como exemplo, eu vou no maior livro que tem para esse assunto, que é o livro Juízes. Juízes não é um magistrado, juízes são líderes que Deus levantou para trazer livramento para Israel. Ou esses juízes eram pessoas, sumos sacerdotes, como no caso de Samuel, Eli, uma pessoa profetiza, igual no caso de Débora, uma pessoa comum, de uma sociedade de gente comum, igual no caso de Gedeão. Então, existem vários tipos de maneira. Poderia ser um líder só da tribo, um líder só regional, local, ou um líder sobre todas as nações. Mas são juízes. Mas uma coisa que deixa bem claro no livro de Juízes é que fala o seguinte: não existia rei naquele tempo, por isso cada um fazia o que queria, como pensava. O rei aqui não é o rei, homem rei sobre eles. Aqui a sensação que mostra é que eles já estavam afastados e já não deixavam Deus reinar sobre eles. Como Deus não reinava sobre eles de uma maneira clara, aconteciam coisas terríveis. E quando você vê uma sociedade sem manifestação da graça de Deus, você vai ver essas coisas acontecendo. Eu coloquei 3 tópicos. Um tópico é voto totalmente ilógico. As pessoas fazem coisas ilógicas e dizem que fazem em nome de Deus. O segundo delas é você viver de vingança. Você não vive buscando a misericórdia de Deus, você busca a vingança. Uma sociedade vingativa. E a terceira, desastrosas. Coisas terríveis acontecendo. Um erro provocando outro erro. Olha para vocês verem aqui, Juízes, capítulo 11. Quando você não sente que a sociedade tem a presença da graça de Deus, as pessoas, como que num ato religioso, fazem coisas ilógicas, tentando buscar uma resposta de Deus. Deus tinha mandado aqui Jefté para liderar como juiz. Jefté recebeu uma direção, mas como se não bastasse, ele faz um voto ilógico. Juízes 11, versículo 29, diz o seguinte. 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui já começa falando que o Espírito do Senhor se pousou sobre este homem. Ele já estava com a sensação clara da direção de Deus para fazer essa guerra. Ele não necessitava de se fazer voto, quanto mais um voto desse. Nos tempos atuais, alguns eruditos dizem que esse voto aqui não era matar a filha,
mas era deixar ela virgem pro resto da vida, como se fosse uma freira. Mas a maioria dos dos entendedores da palavra fala o contrário. Fala que era o holocausto mesmo. Matar a própria filha e entregar em holocausto. Deus, numa feita, pediu a Abraão que oferecesse em holocausto Isaac. Abraão foi lá e fez. No momento algum, Deus trouxe o livramento. No momento certo. E a palavra de Deus deixou bem claro que Deus não aceita, é abominável fazer essa prática. É uma prática pagã. O povo daquela terra sacrificavam seres humanos, sendo que Israel sacrificava animais para substituir os seres humanos. Acho que deu, gente. Então você pode perceber aqui que de repente ele aqui está de uma maneira tão equivocada, está com a visão de Deus tão equivocada, que ele fez algo abominável, um voto impensável: sacrificar uma pessoa. E tanto faz sentido que aqui não é virgindade, é que se viesse um homem ao encontro dele, ele sacrificaria. Mas quem que veio ao encontro dele? Foi a própria filha, a filha virgem. Aí o que ele fez? Sacrificou a própria filha. E ela pediu para que antes de morrer, ela pudesse ficar por um período festejando e lamentando a virgindade dela por não ter despojado o homem. Iniciou-se uma tradição de mulheres saírem de tempo em tempo dançando em homenagem à filha de Jefté. Uma coisa ilógica, abominável. O homem não precisava disso. A vitória já estava na mão dele. Mas numa sociedade onde você sente a ausência da graça de Deus, uma das coisas que você vai ver que é loucuras que são feitas para tentar agradar a Deus, acreditando que está agradando a Deus. Uma outra aqui é a sensação da vingança. Olha só para você ver em Juízes 14. Juízes, versículo 14, conta a história de Sansão. Um homem que foi anunciado pelos pais antes mesmo de existir no ventre da mãe. Um casal de idosos, não tinha como ter filho. Foi anunciado como que eles deveriam proceder com essa criança. Os pais criaram com aquela toda maneira como que Deus tinha falado. Aí, quando ele fica mais jovem, quando ele cresce, Juízes 14, ele resolve tomar uma esposa que não é do povo judeu. Juízes 14, versículo 1, diz o seguinte: desceu Sansão a Tiná, vendo ele tirar uma mulher dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: tomai-ma, porque só dessa me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Eles não percebiam, o Senhor não tinha declarado, mas Sansão estava procurando uma coisa ilógica. Ele estava procurando casar com uma mulher que era inimiga do povo dele. E como o Sansão foi criado, mimado,
um único filho de um casal idoso, fazia o que queria. O que os pais fizeram? Deram. Fizeram o que ele quis. Foi lá, conversou com os pais das moças e Sansão casou. Esse casamento de Sansão, a palavra de Deus fala que era um propósito que Deus estava fazendo para criar tumulto, confusão entre o povo de Israel contra os filisteus. O povo estava acomodado, mesmo que odiando, estava acomodado. Olha o que aconteceu. Sansão aqui casa com essa mulher. Mas no dia do casamento acontece algo terrível. A mulher conta um segredo dele, e por causa de ter contado esse segredo, ele foi obrigado a pagar a aposta. E ele, com raiva, volta para casa dos pais dele. Porque ele descobriu que a esposa dele tinha contado o segredo para os inimigos. 14, 19 e 20 diz o seguinte. 19 e 20, isso mesmo. Isso mesmo. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os das suas vestes festivas, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a ira, e ele subiu para a casa do seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada a mulher, a esposa dele. Ele com raiva foi lá e matou 30 homens, tirou as vestes festivas desses homens e pagou a aposta. E com raiva não quis ver a mulher, foi para a casa dos pais. O que o pai da noiva fez? Pegou a esposa que Sansão amava e deu para um amigo de Sansão. Ali começou a suscitar algo terrível. Sansão, quando ele passou a raiva, Sansão volta. Ele volta e descobre que a mulher foi dada para outro. Olha o que acontece no versículo 15, capítulo 15, versículo 1 e 5. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na cama da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo, pensava eu que de tudo aborreceste, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova. Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas e, tomando fachos, as virou caudas com caudas e lhes atou o facho no meio deles. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-os na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por feixe, e as vinhas e as oliveiras. Ele, com raiva, com uma cena de sensação de vingança, acabou com a plantação dos filisteus por causa de algo pessoal. Ele ficou com raiva, birrento, foi para casa, como menino mimado. Na hora que passa a raiva, ele descobre que a mulher dele não é mais dele. Tinha matado 30 homens, agora eliminou a seara. Só que violência traz violência. Ele mexeu numa seara de alguém que não sabia de nada, que não tinha nada a ver com o problema dele. Aí o que é a consequência disso? Que acontece desastres sobre desastres.
os filisteus ficam com raiva e vinga. No versículo 6 e 7, diz o seguinte: perguntaram os filisteus, quem fez isso? Respondeu Sansão, o genro de Tinate, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram ela e o seu pai. Os filisteus, com raiva, para vingar do que Sansão fez, virou para o pai da moça e falou assim: tá, essa confusão começou aqui, não foi? Então eu vou acabar aqui. Matou a esposa de Sansão. Vai ficar por isso mesmo? Não. Sansão ficou sabendo. O que aconteceu? Sansão se vingou. Vingança atrás de vingança. Isso que dá numa sociedade onde que aparentemente não existe a graça. A coisa fica desenfreada, vai só piorando. Aí o que acontece? Versículo 14 e 15. Não, 14 e 15 não. Versículo... logo na frente, no 8, no 9. No 8. No 7. Assim disse Sansão: se assim procedestes, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os como uma carnificina, e desceu e habitou na fenda de uma rocha. Ele matou aqueles homens todos que tinham feito aquilo. Diz que foi uma matança tal, que foi uma carnificina. O que esses filisteus vai? Vai lá e prende Sansão. Olha o que acontece quando eles prendem Sansão nos versículos 14 e 15. Chegando ele à lei, os filisteus saiu ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Na hora que eles prendem Sansão, Sansão pega uma cajada e mais homens. Morte sobre morte. Ele mata 30 homens para pegar as roupas, para pagar um voto. Chega lá, põe fogo na seara. Depois ele mata aquele povo que fez aquilo com a esposa. E agora que ele mata 1000 homens que tentaram prender ele. Você vê aqui que uma sociedade onde você vê a ausência da presença da graça de Deus, você vai ver que a vingança ela é algo muito forte. E a vingança de Sansão chega no seu ápice com a morte dele. No capítulo 15, versículo 16, no capítulo 16, versículos 25 e 26, diz o seguinte: 16, 25 e 26. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembre de mim e me dê força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue a vingança de novo dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçando, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se suspendia a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e com a esquerda na outra. Disse: morra eu. A vingança faz isso com os filisteus, inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali estava. E foram mais os que morreram com a sua morte dos que ele matou em sua vida.
A vingança é assim. Ele querendo vingar o que os filisteus fizeram com ele, que é furando os olhos dele. Ele se matou, levando com ele um número muito maior de filisteus mortos. Um fim trágico numa sequência de vingança. Senhor, permite que eu vingue, ao menos nos meus olhos que foi furado. E ali morreu homens, mulheres, crianças. Eles estavam fazendo festa por ter prendido e ter tirado a força de Sansão. Uma das coisas muito fortes numa sociedade que não é manifestar a graça de Deus é a vingança. Mas existe uma outra mais terrível ainda, que são as sequências desastrosas. Erros sobre erro. A palavra de Deus fala que atrás de uma montanha sempre há outra montanha. E atrás de um pecado sempre vem outro pecado. O pecado traz uma sequência. E aqui em Juízo você consegue ver uma sociedade sem a presença da graça de Deus, numa sequência de tragédia, como essa aqui, relatada em Juízes, capítulo 19. Você vê em países que tem guerra, em revolta, coisas terríveis, está pior do que essa. Hoje em dia, rapaz, para ilustrar na Bíblia, foi relatado algo abominável aos olhos de Deus. E por incrível que pareça, mesmo abominável aos olhos de Deus, você via que existia uma direção de Deus. Porque pior que a coisa esteja, Deus nunca abandona, nunca deixa de responder às orações. Olha o que aconteceu. Juízes 19, versículo 24. Um homem, para salvar a própria vida, permite que a esposa dele seja estrupada e morta. Ao invés do homem proteger a esposa, não. Olha só, os homens cercaram a casa onde que esse levita, jovem levita, foi acolhido juntamente com a esposa. Olha o que o homem da casa falou. Minha filha virgem e a concubina dele, do levita, trarei para fora. Juízes, capítulo 19, versículo 24. Minha filha virgem e a concubina dele, trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor lhe agrada. Porém, estes homens não... Porém, a este homem não fazeis semelhante mal. Não toca nesse levita, não. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou a concubina do levita, a filha não pegou não, só a concubina do levita, e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. 25 a 27. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, a sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Olha que coisa terrível. Diz aqui o tempo todo, numa época onde que não existia a base, onde que não existia rei, onde não existia padrão, cada um fazia o que queria. Quem é que ofereceu a própria filha e a concubina do jovem foi o anfitrião. Mas o que esse jovem levita fez? Nada. Na hora que a coisa estava confundida, estava apertando, o velho pegou a mulher deste levita e pôs e jogou ela lá fora. O que esse levita foi fazer? Foi dormir. Foi dormir o sono que Pilatos tentou dormir ao lavar as mãos.
Esse levita falou o seguinte assim, não, está tranquilo. A mulher foi estrupada por vários homens, ao ponto de morrer. Não morreu lá no local do estupro, não. Ela encontrou forças ainda para caminhar até a porta. E ali no outro dia o homem encontrou ela morta. O que esse homem faz? Ele esconde o próprio erro. Ele não admite o erro dele. Ele oculta o erro dele. E expõe o quê? Expõe aquela carnificina. Expõe aquele ato terrível. Era um ato inconcebível. Ele expõe esse ato para todo Israel. Mas ele não fala que ele foi omisso. Ele só fala com aqueles homens daquela cidade. Aí eu te pergunto, foi toda a cidade que fez isso? Não. Tanto é que nessa cidade tinha um homem que acolheu eles. Tinham famílias normais vivendo naquela cidade. Tinham pessoas que estavam dormindo, que não sabiam de nada que estava acontecendo. Era uma turma um bando de arruaceiro que fizeram isso na calada da noite. É como se na sua cidade aí tivesse acontecendo algo terrível e você inocentemente sem saber. O que esse levita faz? Esse levita leva o caso para todas as tribos. E todas as tribos vai tomar as dores do levita, sem que o levita comente também que ele era cúmplice. O que o levita faz? Capítulo 19, versículo 29 e 30. Olha a coisa terrível que esse levita fez. Chegando à casa, tomou de um cutelo e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou para todas as tribos de Israel. Cada um a que isso presenciava, aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até os dias de hoje. Porém, nisso, considerei e calei. Olha só para você ver. Considerar e falar. Ele pegou a mulher e picou ela. E levou parte para cada tribo de Israel. O que a tribo de Israel fez? Veio com uma sensação de vingança. Dever de fazer justiça. Porque algo terrível aconteceu naquela cidade. Aí algo pior acontece. Eles reúnem todo Israel e pedem os assassinos. Vai na cidade para sua família, somente os assassinos, para nós matar ele. Mas algo terrível acontece. Olha só para você ver. Juízes 20, do 12 ao 14. Juízes 20, 12. As tribos de Israel enviaram homens por toda a terra de Benjamim para lhes dizer, que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que o matemos e o tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se juntaram, vindos da cidade de Gibeá, para saírem e pelejar contra os filhos de Israel. Se tornou uma guerra civil. Ao invés dos benjamitas, uma das 12 tribos de Israel, fazer justiça e entregar aqueles homens maus, não fala na Bíblia por que foi feito isso, se esses homens eram influentes ou o que é. Só se sabe que benjamitas protegeu esse homem. E o pior, entrou em guerra contra as outras tribos. Um desastre sobre o desastre. O que esse pessoal faz? Entra na guerra. E nessa guerra, por 3 vezes, os benjamitas vencem. O povo de Israel fala assim, será que nós estamos fazendo alguma coisa errada?
vão consultar a Deus. Eles consultam Deus e Deus responde. Continua, que vocês vão ser vitoriosos. No meio de uma catástrofe mesmo, você vê Deus respondendo. Porque Deus responde a oração de qualquer um que fizer. Olha para vocês verem aqui. Juízes 20, versículo 26 a 28. Juízes 20, 26 diz o seguinte: então, todos os filhos de Israel, todo o povo subiu e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde. Perante o Senhor ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel lhe perguntaram ao Senhor, porque a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Eles buscaram a arca do Senhor. E Finéias era neto de Arão. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante o Senhor naqueles dias, dizendo: tornemos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, que eles já tinham sido recrutados por 3 vezes, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: suba, que amanhã eu entregarei nas vossas mãos. Coisa estranha. Atos terríveis sobre atos terríveis. E você vê Deus ainda de uma maneira sutil respondendo. Deus, ele está sempre presente em todo teu lugar. Mesmo que aparentemente a sua graça não esteja presente. Eles subiram e eliminaram homens e mulheres e tudo. Olha para vocês verem. Aquela cidade ali de Gibeá tinha gente inocente. Mas eles não apenas destruíram aquela cidade, mas todas as cidades dos benjamitas. Eliminou homem, mulher e criança. Não foi só naquela cidade que aconteceu aquela tragédia, aquela coisa terrível, mas toda a região de Benjamim que entrou em guerra foi destruída. Não sobrou ninguém para contar caso. Não ficou uma cidade em pé. Não ficou uma mulher, não ficou um homem. Nessa destruição total, viram que a coisa não estava conseguindo mais. 600 homens valentes de guerra fugiu e os israelitas no encalço deles atrás. Um extermínio total. Algo terrível aconteceu. Uma mulher foi violentada e morta. Algo terrível aconteceu. Um homem picou essa mulher todinha ao invés de enterrar. E ele era cúmplice daquela morte. Algo terrível aconteceu. Uma chacina, como jamais se viu. O povo eliminando o próprio povo. Uma guerra civil, uma revolta. Aí o que acontece? Depois de que acontece tragédia sobre tragédia, o povo de Israel começa a chorar. Juízes, capítulo 21, versículo 2 e 3. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz, e plantearam um grande pranto, dizendo: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Deus estabeleceu 12, uma tribo de 12. Existia um motivo profético para isso. E por causa de uma tragédia, que trouxe mais tragédia, iria ser eliminada uma das tribos de Israel. Aí vem uma solução. Quando você está numa sequência de tragédia, a solução também é trágica. Olha o que eles fazem aqui para que não houvesse o extermínio de uma tribo de Israel. Capítulo 21, versículo 10. Algo terrível. Capítulo 21, versículo 10 diz assim: por isso, a congregação enviou lá 12.000 homens valentes
e lhes ordenou, dizendo, ide e ao fim da espada, fere os moradores de Gebiá e Gileade, e as mulheres e as crianças. Isso é o que haveis de fazer a todo homem e a toda mulher, que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitou com homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiro aos filhos de Benjamim, que estava na penha de Rimon, e lhes proclamaram paz. Neste mesmo tempo, voltando os benjamitas, e lhes deram por mulher as que foram conservadas em vida, das tribos de Jabes de Bigeá, porém, estas ainda não bastavam. Como que não vamos resolver essa coisa? Estão ali 600 homens, o único que restou dos benjamitas. Vamos fazer o seguinte, a tribo, o povo de Jabes de Gileade não atendeu a convocação. Vamos exterminar a família lá, todo aquele povo. Uma convocação ilógica foi levantada. A tribo que não atendeu a convocação foi exterminada. Eles foram exterminados por quê? Porque não foram na peleja, não. Eles foram exterminados porque eles queriam pegar mulheres virgens daquela cidade. Todas as mulheres que deitaram com o homem, todas as crianças, todos os homens foram tudo exterminados. Porque não quiseram participar desse teatro horrível. Matou tudo. E eles pegaram 400 virgens e foi lá na penha e entregou para aqueles guerreiros benjamitas. Olha, fica com essas mulheres para vocês, para que não acabe com a tribo de Benjamim. Eles cometeram um erro terrível, eliminando, extirpando todos os benjamitas. E para resolver a situação, foi lá e exterminou uma cidade que não atendeu a aclamação e matou todo mundo. Mas não bastou, por quê? Eles eram 600 homens, conseguiram só 400 mulheres. Qual é a outra solução? Olha aqui. Juízes 22, versículo 20 a 21 diz: ordenaram aos filhos de Benjamim, quer dizer, aqueles 200 filhos de Benjamim que não tinham esposa, dizendo, ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar em roda. Saí-vos vós das vinhas, e arrebatai-as dentre elas, cada um a sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Estava tendo uma festa religiosa. Alguns estudiosos acreditam que essa festa aqui eram as jovens fazendo lembrança da filha de Jefté. Quando a filha de Jefté morreu, criou-se uma tradição das mulheres virgens sair a dançar, lembrando da filha de Jefté. Nessa festa aqui, só tinham virgem. Acreditam que essas virgens estavam justamente festejando o ocorrido com a filha de Jefté. Não fala que não, mas alguns associam os dois fatos. Mas uma coisa é certa, esses guerreiros, o Israel em si, permitiu que os filisteus fossem lá e roubassem virgens que estavam numa festa religiosa. Ainda falaram, quando os pais dela vierem para poder brigar contra vocês, nós vamos falar para eles assim, deixa quieto, porque é nós que permitimos. Permitir roubar mulheres que não tem nada a ver com o troço, lá numa outra região. Gente que estava vivendo em paz pro lado de lá. Assim vive uma sociedade com a ausência da graça de Deus. Coisas terríveis acontecem. Chegou os povos romanos. Os povos romanos começou a dominar toda aquela região civilizada. E eles chamavam de bárbaros todos os povos que não eram romano nem grego. Por que não era grego? Porque os romanos adotou a religião e a forma social de viver dos gregos.
a ciência, a política, as coisas mais bem pensadas que até hoje em dia vivem na sociedade, originou dos gregos. O que os romanos fizeram ao dominar a Grécia? Ele colocou para si e adotou para si a religião grega e todos os povos que não eram gregos e que não eram romanos consideravam como bárbaros. O que significa bárbaro? Pessoa capaz de fazer coisas como esses tribos de Israel fizeram. Os romanos consideravam o povo mais civilizado do mundo. E quem não era romano, não era grego, era bárbaro. Eram povos terríveis. Mas os gregos também, os romanos também, eram terríveis. Eles criaram uma religião chamada helenismo. Aquela religião que fala de Zeus, Apolo, Deus do trovão, fala sobre Hércules, toda aquela mitologia grega é o helenismo. E em nome dessa mitologia grega fizeram coisas terríveis. Eliminaram nações, eliminaram pessoas, alegando estar servindo aos deuses. Porque a ausência da presença de Deus, a ausência da graça de Deus. Acontece que não só os romanos adotaram essa terrível religião helenista, como também introduziu a religião helenista dentro do cristianismo. O cristianismo, a igreja que o Senhor Jesus formou lá para o ano de 300 depois de Cristo, apareceu um imperador romano, Constantino, e esse imperador romano introduziu todo o helenismo dentro do cristianismo. Começou a fazer uma mistura. As festas religiosas eram misturadas, festas pagãs, helenistas, misturadas com festas cristãs. Personagens bíblicos cristãos misturaram com personagens helenistas. A partir daí, houve uma terrível, uma obscuridão gigantesca depois de 300. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre a igreja que o Senhor Jesus Cristo levantou. Se você viu coisas terríveis acontecendo na época de Juízes, você precisa ver coisas terríveis acontecendo nessa época, depois do ano 300 depois de Cristo. Onde a igreja do Senhor Jesus Cristo foi contaminada com o helenismo. Passou, aparentemente, representar Jesus aqui na terra, uma igreja misturada com uma igreja contaminada. Aí passou a existir aquilo que a ciência, que a história sempre estuda nas escolas, a Idade Média, e considerado também como a Idade das Trevas. As cruzadas, guerras em nome de Cristo, coisas terríveis. Por que era a Idade das Trevas? Porque a igreja que se julgava ser a representante de Jesus aqui na terra matava qualquer pessoa que procurava desenvolver a ciência, a medicina, a leitura, o estudo, qualquer coisa que podia dizer que era para trazer e levar o homem a uma sociedade melhor, essa igreja matava, queimava as pessoas vivas, fazia coisas terríveis. Tinham reis que se tornaram papas, tinham ao mesmo tempo papas de um reino com outro reino, ao mesmo tempo começou a levantar coisas terríveis, tudo em nome de Cristo. E da mesma forma que aconteceu lá em Juízes, passou a acontecer nesse período, considerado como a Idade das Trevas. Aconteceu na humanidade sempre coisas piores que aconteceu ali em Juízes. Na Idade Média, que é a Idade das Trevas, coisas piores aconteceram em nome de Cristo. Porque aquela igreja que representava, que se dizia ser a única representante de Deus aqui na terra, em nome de Cristo fazia coisas terríveis, coisas inaceitáveis. A ausência da graça de Deus
mesmo no tempo da graça de Deus. Por quê? Porque quando Jesus veio ao mundo, ele iniciou o tempo da graça. Quando Jesus partiu do mundo, ele entregou para a igreja esta missão do tempo da graça. Mas nada se compara com o que vai acontecer quando realmente o tempo da graça foi embora. Porque vocês virem juízes que mesmo aparentemente as coisas sendo terríveis, Deus estava agindo no meio. Você viu e você procura estudar, mesmo na Idade Média, a Idade terrível estava terrível. Mas vai chegar um período em que nós anunciamos sempre, vigiando e anunciando, que Jesus está às portas. Vai encerrar o tempo da graça. Olha para vocês verem aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso. Em 2 Tessalonicenses, uma sociedade sem a graça de Deus, algo terrível está para acontecer. Essa sociedade sem a graça de Deus. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós só vimos só um vislumbre de que é uma sociedade sem a graça de Deus. Mas quando realmente for eliminado, acabar o tempo da graça, não queremos estar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte. 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, como nós vimos até agora. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade sempre operou, mesmo no tempo da graça, mesmo na época do juízo. Mas ele espera somente o que detém. Quer dizer que tem algo aqui na terra que detém, que essa iniquidade seja plena, que a graça, o tempo da graça passe. Aí algumas pessoas falam assim, o Espírito Santo vai sair da terra. Não, o Espírito Santo de Deus é a Trindade. Jesus sempre existiu. Quando ele veio aqui em carne e osso, ele teve na limitação humana, mas ele já existia antes. E depois ele continuou existindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiu. E eles sempre foram onipotente, onipresente e onisciente. O que significa isso? A presença de Deus pode estar em qualquer lugar, no inferno, pode estar em qualquer outro lugar na terra. Não tem como a presença de Deus se ausentar. Então o que é que detém que esse tempo da graça acabe? Está aqui, Mateus, o último versículo para nós encerrarmos. Mateus, capítulo 16. Muitos ficam equivocados, falam assim, o Espírito Santo de Deus está lá. Não, o Espírito Santo de Deus está presente onde que ele quer. Onipresente, onisciente, onipotente. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou o seguinte, no capítulo 16, versículo 18, Jesus falou algo. 16, 18 diz o seguinte, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que não pode resistir à porta do inferno? O inferno, a operação do iníquo, não pode contra quem? A palavra de Deus fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não está citando aqui Deus, não. Já é nítido. A Trindade sempre vai existir. A Trindade sempre vai opor a iniquidade. Mas aqui fala que vai ter um momento que aquele que detém a iniquidade vai ser tirado. Não é a presença da Trindade. Jesus falou para Pedro que ele iria instituir a igreja
em cima daquela palavra que Pedro tinha falado, que ele era o Cristo. E essa igreja que ele ia levantar, as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. O que a igreja do Senhor ligar na terra, será ligado no céu. O que a igreja do Senhor desligar na terra, será desligado no céu. Quem impede a operação global no mundo inteiro da iniquidade é a igreja do Senhor. E diz o seguinte, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. As portas para quê? Para buscar a igreja dele. A palavra de Deus fala que vai estar nos ares, vai ser tocado o chofar. E a igreja vai ser levada. Agora eu digo para você, os crentes vão subir? Não. Vai ter muitos crentes que não vão ouvir. Líderes. Liderança cristã. Pessoas que têm o nome escrito no livro da vida vão ficar. E vão presenciar o que a humanidade jamais presenciou. Uma sociedade realmente sem a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus está totalmente ligada à igreja dele. Na hora que a igreja do Senhor subir, vai ficar aqui a igreja legalista. Vai ficar aqui cristãos que têm o nome escrito no livro da vida se escondendo em rochas. Cristãos que têm o nome escrito no livro da vida sendo denunciados pelos próprios cristãos, pelos familiares. Olha ali, aquele ali é cristão. E sendo mortos por ser cristão. Tempo realmente de uma sociedade sem a graça de Deus. Por isso há tempo. Eu te convido. Você só pode entrar ali na graça de Deus se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Há tempo. Porque no momento que o tempo da graça passar, vai ficar difícil a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque só aceita Jesus como Senhor e Salvador porque estamos na graça do Senhor. Aproveita. Não sabemos quando o Senhor voltará. Entrega a tua vida ao Senhor agora e confia nele, o resto ele fará. Diga após mim, eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, diz o seu nome, reconheço que por muitas vezes eu ofendi a Jesus com palavras, com pensamentos, com atitudes e até com omissão. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora me dirijo a você, que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador e por algum motivo desviou. Você sabe de tudo isso que eu estou falando. Mas como nós estamos no tempo da graça, há tempo para o conserto. Mesmo que lá em Juízes houvesse vingança sobre vingança, podia ter sido interrompido. Mesmo que lá em Juízes tivesse desastre sobre desastre, poderia ter sido interrompido. Você pode interromper essa escala de vingança, essa escala de desastre, de catástrofe na sua vida, retornando para o caminho. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes não entendi e contemplei os meus pecados. Contemplei os pecados dos meus irmãos. Contemplei as circunstâncias. Não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a fazer com que eu volte a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença e peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, opera segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente. Vamos agora entregar a bênção apostólica. Deus e Pai,
Coloca a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em tua presença, e na autoridade que tu me deste dos altos céus. Determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.